Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 9 de junho, cuja leitura bíblica do dia em 1 Pedro, capítulos 4 e 5, 2 Samuel, capítulos 14 e 15. Existem muitas coisas interessantes, finalizando 1 Pedro, capítulo 4, ensinamentos preciosos ali, no entorno do texto que fala sobre a chegada do fim dos tempos, de que devemos praticar o amor ao Senhor enquanto praticamos o amor ao próximo, aos irmãos. O versículo 1, por exemplo, nos lembra de que em cada capítulo de 1 Pedro 4, Deus faz menção por meio de Pedro a importância do entendimento do sofrer cristão, para propósitos ali. Os versículos finais do capítulo 4 nos orientando sobre algumas características e benefícios desse sofrer. Capítulo 5, as instruções importantes aos pastores, a dinâmica de como muitas vezes o diabo, que ruge como leão, eu até pensei em compartilhar sobre isso, ele ataca os irmãos e ia finalizando a carta ali, Pedro escrevendo por meio de Silvano, dizendo que o que ele escreveu era a graça e que dentro disso ele esperava que os irmãos estivessem. Então tinha coisas importantes ali, eu estava inclinado a escrever sobre, a compartilhar sobre como o leão que ruge, nós estarmos atentos a algumas coisas, mas o Espírito Santo me chamou a atenção para que eu compartilhasse sobre o cuidado com a simplicidade. Na nossa leitura de 2 Samuel, no capítulo 15, nós vemos ali algo importante que eu quero compartilhar com você. Eu peço que você pegue a sua Bíblia, se você puder, e veja comigo o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. 2 Samuel 15, 7 a 12. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: Deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque, morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: Se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: Vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo, e ia crescendo com Absalão. Conta-se que uma vez um príncipe foi à Suíça para escalar montanhas cujos cumes são excessivamente íngremes. As escarpas tão lisas que é bem capaz que o viajante caia se não fincar o seu cajado bem fundo no gelo, se ele ter ali um apoio e fincar bem firme o cajado, seu bordão. Às vezes, há fendas que só podem ser atravessadas com saltos bem longos, fendas, né? Na montanha, você sabe, tem as fendas. E às vezes acidentes acontecem de pessoas ficarem lá presas nessas fendas. Então você precisa dar salto bem longo para que você possa não cair. Então às vezes há fendas que só podem ser atravessadas com saltos bem longos com o auxílio de um bordão. Lembra de
no atletismo, aquele salto que a pessoa dá utilizando a vara. Claro que não é dar um salto com a vara daquele tamanho naquela altura, mas você tem ideia do que seria, né? Usar o bordão ali, o cajado, para conseguir dar esse salto. Então só consegue dar saltos bem longos com o auxílio de um bordão. Um salto mal dado, ou que não atinja a outra margem, significa a morte do viajante, porque ele vai cair na fenda, ok? Na montanha. Só que o príncipe queria um bordão. Como ele era príncipe, trouxeram-lhe os cajados mais luxuosos que encontraram. O primeiro era lindo, com um cabo engastado de ouro. O príncipe olhou para o bordão e deixou de lado. Você pode ver o defeito desse bordão, onde o engaste dourado se liga à madeira? Não me serve, disse ele. Trouxeram-lhe outro cajado. Este era entalhado com flores e frutos maravilhosamente trabalhado. Mas o moço, examinando, colocou-o de lado, dizendo que tal bengala havia de quebrar-se com muito pouco peso. Era muito bonito, né? Entalhado, flores, frutos, mas frágil. Virou-se então e escolheu para si mesmo um cajado simples, mas forte, sem ornamentos, sem escultura de ouro, mas de um metal resistente e sem defeito, que suportaria o peso de um homem durante um perigo qualquer. Este serve, disse o príncipe. Fará o que o bordão deve fazer, servir de bom apoio. Este bordão não precisa de enfeites para ter valor, pois o tem em si mesmo. Não precisa de engastes para cobrir-lhe os defeitos, pois não os tem. Apresenta-se tal qual é, sem capas ou coberturas, simples, forte, verdadeiro, capaz de sustentar em quaisquer perigos ou circunstâncias. Quem tem o privilégio de se apoiar sobre este bordão está firme e seguro. Então, a simplicidade, ela tem o seu valor, sabe? Ela tem o seu valor. Olhando aqui para o contexto, vamos olhar para o contexto, no capítulo 11, nós vemos o múltiplo pecado de Davi. Sim, múltiplo pecado. Às vezes a gente só se lembra do adultério e da morte de Urias, mas não. Foram múltiplos pecados, vamos ver daqui a pouco. O múltiplo pecado de Davi, que foi repreendido por Deus por meio do profeta Natã, mas que houve um arrependimento do rei. Porém, contudo, todavia, gerou graves consequências. Davi ele foi preguiçoso, levantando o que para nós seria ali a expressão que é utilizada, em torno das 15 horas, tá? Deixando de cumprir a sua responsabilidade como rei. Porque o texto é claro a dizer, no tempo em que os reis deviam estar na guerra. Davi estava onde? Acordando no meio da tarde, lá no seu palácio. A arca estava na guerra, mas o indolente rei estava no desfrute do palácio. Tá? O rei apenas não foi apenas indolente, letárgico, preguiçoso, mas ele desejou aquela mulher e deu vazão aos seus instintos. Por quê? A Batseba, o texto diz algo ali importante sobre já tinha acabado, passados os dias da purificação dela. Então dá a entender que ela estava saindo, passado um tempo do seu período menstrual. E eu acho que o texto até diz isso para reforçar que ela estava no período fértil quando Davi se uniu a ela carnalmente. Uma questão importante aí, poxa, Batseba estava numa casa, no lado externo, ou um terraço, ou um quintal, uma área em que do alto dava para ver. Ela sabia que dali tinha a varanda do rei. Tudo bem. Até no meu entender ela agiu erradamente, no meu entender. Tá?
Mas Davi deu vazão aos seus instintos. Ele podia até ter visto e ter entrado de volta, sabe? Então, a gente não pode passar pano sobre o pecado de Davi. Aliás, quando ele manda perguntar quem ela é e tem a resposta, ele decide levar o plano adiante. Primeiro ele pergunta quem é essa mulher. Não, é a mulher de Urias. Ah, então vamos embora. É essa que eu quero mesmo. Não, fiquei doido quando eu a vi. Eu vou em frente. Vou dar vazão ao meu instinto. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então, Davi ele cometeu preguiça, assassinato, que ele manda Urias para a frente de batalha, você sabe disso, a contragosto de Joabe, mas Joabe obediente ao rei. Então ele cometeu preguiça, assassinato, adultério, mentira, porque ele mentiu também, cobiça e desprezo ao Senhor. Múltiplos pecados. Tudo junto ali, o mesmo bolo. No capítulo 12, nós já vemos o Senhor levantando o profeta Natã, que com grande sabedoria, contando aquela história lá da cordeira, né? Em ousadia, ele confrontou os pecados do rei. E era o que Davi precisava. E fez toda a diferença como nós precisamos ser confrontados em nossos pecados. Porque, do contrário, o caminho que nos leva à morte espiritual está diante de nós. Nós precisamos ser confrontados. A gente não pode fugir do confronto na nossa meditação bíblica, sabe? E fingir que, esse texto não é para mim, não, é para fulano. A gente não pode agir assim. No culto, quando vem a pregação, não pode fugir do confronto. Tem que encarar o confronto da palavra, acolher no Espírito. E se o Espírito não estiver falando no teu coração, se arrepender, tá? E aí, foi o que aconteceu. Davi reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Salmo 51 é uma resposta a esse confronto, né? Demonstra ali o arrependimento de Davi. Deus perdoou Davi, Natan diz isso, mas as consequências viriam como realmente aconteceram. A espada que sempre permaneceu ali, permaneceria na casa, uma desgraça atrás da outra na família de Davi. Inclusive sofrendo oposição do seu filho Absalão para tomar o seu reinado. O contexto aqui dos versículos que nós lemos. Deus deixa claro, por meio de Natan, por que aconteceriam essas consequências a Davi, mesmo Deus tendo perdoado? Porque com aqueles pecados, Davi fez com que blasfemassem do Senhor. Porque o pecado de Davi não ficou oculto do reinado. A cidade, o palácio, a cidade, o povo sabia do pecado de Davi. Davi cometeu o pecado em secreto? De certa forma, sim. Mas existiram pessoas que sabiam desse pecado. Ficou conhecido. Os servos que ele mandou buscar Batseba, Joabe que ele mandou colocar Urias na frente de batalha, eles sabiam. Quantos mais não ficaram sabendo? Deus é muito claro no capítulo 2 de dizer, Davi, você vai sofrer essas consequências porque você não me santificou diante desse povo, você me desonrou, você fez com que blasfemassem de mim. Então Deus deixa isso muito claro. O comandante do exército, ainda no capítulo 12, o comandante do exército, Joabe, que era familiar de Davi, inclusive, se eu não me engano, primo, que havia sido cúmplice no pecado, né, de Davi na questão do assassinato de Urias, que era alguém que ocupava um alto escalão no exército, Urias, depois Joabe agiu em lealdade, para que a honra da vitória contra o exército inimigo fosse do rei, não dele. Encerrando o capítulo, ele manda chamar, manda chamar Davi e manda ele vir aqui e finalizar aqui a vitória, né? Para que a honra fosse do rei e não dele. No capítulo 13, nós vemos Amnon, filho de Davi,
amando sua irmã Tamar e cometendo incesto. Dentro disso, o que nós vemos? Nós vemos que, angustiado por não satisfazer sua carnalidade, é que nos dá a entender o texto, logo no início do capítulo 13, ele emagreceu e adoeceu. Seu primo e grande amigo Jonadab dá maus conselhos que Aminon coloca em prática. Ele engana seu pai Davi, atrai Tamar para sua casa, consome o ato, satisfaz a sua carnalidade e depois a despreza em seguida. Absalão, o outro filho de Davi, esse aqui da rebelião, acolhe a violentada irmã e nutre um ódio por Aminon. 2 anos depois, armou uma recepção para todos os filhos do rei, atraindo também Aminon, convencendo o pai, Davi, a deixar que Aminon participasse. Arma com seus servos de ferir seu irmão quando ele estivesse alegre do vinho, bêbado. Então, acontece isso de fato. Absalão foge para Jesus, fora dos limites de Israel, Jesus, e fica ali por 3 anos. No capítulo 14, sabendo que o coração de Davi estava inclinado para Absalão, saudoso dele, já consolado pela morte de Aminon, Joabe traz o filho do rei de volta para Jerusalém, convencendo Davi por meio de uma peça teatral, vamos dizer assim, né? Ele contrata ali uma mulher para ensinar algo ali, e Davi entende que aquilo veio da parte de Joabe, eles conversam depois, e o rei autoriza a trazer Absalão de volta para a cidade, para o país e para a cidade. Ainda nesse capítulo 14, Absalão ele convence Joabe de algo. Por quê? Porque passam-se 2 anos inteiros, já de volta a Jerusalém, que Absalão fica sem ser recebido por Davi, seu pai. Davi deixou ele voltar, voltou para Jerusalém, mas não queria recebê-lo. 2 anos sem ver Absalão ali. Ele já de volta. Absalão, o que Absalão faz? Ele força uma jogada ali de queimar, inclusive, o campo de Joabe, que ficava ao lado do campo de Absalão, para que Joabe intermediasse o encontro com seu pai. Capítulo 14, encerrando. No capítulo 15, nós vemos a deslealdade de Absalão em roubar o coração dos homens de Israel. Olha o que ele faz. Versículo 1. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para ver ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Veja bem, ele parava ao lado do caminho da porta, onde as pessoas trafegariam. Estrategicamente ele parou ali. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém o rei não tem quem te ouça, não tens quem te ouça da parte do rei. Olha a safadeza de Absalão. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra. Como se fosse assim: meu pai não te dá atenção e não manda ninguém te dar atenção, queria eu poder ser juiz, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão, pegava-o e o beijava. Olha a calhordice dele aqui. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Então ele era carinhoso, amoroso e queria se colocar à disposição para cuidar dos negócios do povo, dizendo que não tinha ninguém da parte do rei para fazer isso. Nós precisamos tomar muito cuidado para nós também não agirmos assim, nessa deslealdade. É muito importante. Existem atitudes que eu procuro tomar em prática de algumas coisas
para que não dê a entender coisas erradas, né, nesse sentido. Eu procuro me precaver em várias situações em relação a isso. Versículo 7 a 12, os versículos que nós lemos, vem a rebelião contra Davi, e Absalão aproveita-se, inclusive, da simplicidade de 200 homens de Jerusalém. Esse versículo aqui, 11, que chamou a atenção, eu vou reler aqui. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Lembrando, versículo 7, ao cabo de 40 anos, ou seja, durou um tempo, nos dá a entender aqui, e Absalão, ele convence o pai de que ele iria pai, eu vou sair de Jerusalém porque eu vou a Hebrom para pagar o voto que eu fiz ao Senhor quando eu estava lá em Gesur, na Síria. E o rei deixou. Só que ele foi e no meio disso mandou gente para tudo quanto é canto, para todas as tribos de Israel. Quando vocês ouvirem o som da trombeta, aclama Absalão, dizendo que ele reina em Hebrom. Por quê? Se ele foi autorizado por Davi a ir para Hebrom, o que o povo entenderia? Foi o rei que o designou a reinar em Hebrom. Safadeza de Absalão. Safadeza de Absalão. E aí ele convida aqueles homens. Esses 200 homens que foram de Jerusalém, eles não sabiam disso. Tá? Eles não sabiam. Eles acompanharam Absalão porque tinham sido convocados sem saber de nada. Aqueles homens agiam na inocência, porque eles não faziam ideia das intenções de Absalão. Inocentemente, eles desconheciam os planos do filho do rei e nem suspeitavam do que estava acontecendo. E por isso, a importância de termos cuidado com a simplicidade. A simplicidade é a qualidade do que é simples, ingênuo, singelo, inocente, cândido, modesto, crédulo, sincero. Tem seu valor. Aliás, a simplicidade é um valor cristão. Acompanhe comigo 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrerias. Vocês acolheriam. O Evangelho é simples. A vida cristã é simples. A simplicidade é um valor cristão que deve ser cultivado, praticado por nós. A simplicidade é capacitada por Deus. Esse valor cristão é algo capacitado por Deus, tá? 2 Coríntios 1:12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Na graça de Deus, com simplicidade e sinceridade de Deus. De Deus. Então, é um valor cristão capacitado por Deus. Mas também é um valor cristão capacitado por Deus e comungado entre os irmãos. É algo comum entre os irmãos na comunhão dos irmãos. Atos 2, 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa,
Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, simplicidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Só que além de ser um valor cristão, capacitado por Deus, comungado entre os irmãos, é vivido no cotidiano. Colossenses 3, 22 a 24. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade, ou seja, em singeleza. Algumas versões traduzem como singeleza de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, além de ser um valor cristão, capacitado por Deus, comungado entre os irmãos, vivido no cotidiano, é um valor praticado enquanto nós estamos em missão. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas, Jesus falando, como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos, dependendo da versão simples ou simplices, como as pombas. Então, um valor cristão, capacitado por Deus, comungado entre os irmãos, vivido no cotidiano, praticado em missão, mas também requerido contra o pecado. Romanos 16, 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Entendeu? Só que aí, por mais que seja esse valor tão importante da caminhada de fé com Cristo, pode se tornar um problema. Pode se tornar um problema. Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam os corações de quem? Dos simples. Foi o que aconteceu com aqueles 200 homens em Jerusalém, enganados com suaves palavras de Absalão. Esse é o ponto. E aí é que reside a questão. Nós devemos ter cuidado com a simplicidade quando ela tende a uma perigosa negligência, ingenuidade, falta de vigilância ou até mesmo uma imprudência. Quer ver, por exemplo, o cuidado com a negligência, a simplicidade quando ela é uma negligência. Provérbios 1, 20 a 22 diz assim: a sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Aí depois dos versos 29 a 33. Porquanto odiaram o conhecimento, presta atenção, e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Há um tempo, um ano e meio, menos de 2 anos, eu compartilhei uma palavra, uma pregação na igreja do nosso ministério em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Até quando?
e que depois, em casa, eu gravei o vídeo. Esse vídeo deve estar aqui no canal. Eu devo ter publicado essa pregação que eu gravei em casa, mas que eu preparei para pregar na igreja em Campo Grande. E eu falo mais abertamente sobre isso, além da simplicidade, fala dos escarnecedores e dos insensatos. Mas o simples aqui, em algumas versões traduzido como nécio, quem é esse simples e esse nécio? É aquele que é negligente com o conhecimento. É aquele que é menino no conhecimento. É aquele que negligencia a sua vida espiritual, que negligencia uma vida devocional, que negligencia participar dos cultos, que negligencia o seu crescimento na fé, que negligencia crescer na graça e no conhecimento. Ele é simples. É como, menino, é como Efésios 4 fala, né? É como um menino sendo levado por ventos de doutrina. Esse tipo de simplicidade, de alguém que é negligente com a sua vida espiritual, é preciso tomar cuidado. Cuidado também com a ingenuidade. Provérbios 14, 15 e 18. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes serão coroados de conhecimento. A pessoa fala, acredita. Qualquer coisa que o outro fala, você está acreditando. Você está trazendo prejuízo para você. Qualquer coisa que pregam no vídeo falando que é da Bíblia, você dá crédito. E tá ali, ó, igual um filhote de passarinho, ó, só esperando aquela comida mastigadinha cair em você e te alimentar. Não pode. Não pode. A simplicidade, quando se torna ingenuidade, ela é prejudicial para a tua vida, para a minha vida. Nós precisamos tomar esse cuidado. A simplicidade, nós precisamos tomar cuidado quando ela se torna falta de vigilância. Provérbios 22, 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. O prudente prevê o mal, ele está vigilante. Ele olha, vai dar problema, isso vai dar, não vou seguir por esse caminho não, que isso vai dar problema lá na frente. Vou agir com prudência, eu estou antevendo o mal. Quando nós... É claro que nosso coração tem que ser um coração malicioso que suspeita o mal. Mas ser prudente, de aventar a possibilidade de que tem alguns problemas lá na frente, algumas situações, nós precisamos ter esse cuidado. A falta dessa vigilância vai fazer com que a gente pague. Você está entendendo? E também há a simplicidade e o cuidado necessário quando se torna uma imprudência. Provérbios 27, 12. O avisado vê o mal e esconde-se. Lembra, o Provérbios 22, 3 fala daquele que prevê, prudentemente prevê. Aqui está falando quem é avisado, não quem é prudente, mas quem tomou conhecimento e viu o mal e esconde-se. Mas os simples passam e sofrem a pena. Não tem quando você é avisado, a pessoa te fala, fulano, não faz isso que vai dar esse problema. Fulano, não segue por aí que vai dar problema. E você é teimoso, e você se torna imprudente, você é simples. Ah não, fulano está falando, mas não é porque ele está falando que vai acontecer comigo também. E quando você vê lá na frente, acontece o problema. Isso se chama imprudência. Deus te avisou. Então cuidado com a simplicidade também dessa forma. Agora, como? Como andarmos em simplicidade? Porque o versículo 11 diz assim, segundo Samuel 15, e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio.
Não tem como. Por nós mesmos. Mas, como andarmos em simplicidade, eles nada sabiam daquele negócio. Você e eu não sabemos do que passa no intento do coração das pessoas, não conhecemos de todas as circunstâncias da vida, não sabemos nem o melhor caminho para onde devemos ir, mas é em Deus. Como andar em simplicidade? Em Deus. Da mesma forma como eles não sabiam daquele negócio, nós também não sabemos das coisas. Mas é em Deus. É em Deus. Lembra que é Deus que nos capacita na simplicidade? Se é Deus que capacita, então é em Deus que nós andamos em simplicidade. Em Deus que sabe todas as coisas, inclusive no profundo e no escondido. Conhecedor de eternidade é eternidade. O termo hebraico, traduzido como simplicidade aqui, porém iam na sua simplicidade, também significa integridade e inocência, e por vezes é traduzido como sinceridade. E aí Salmos e Provérbios nos ensinam muito a respeito disso. Como andar em sinceridade, em simplicidade, confiando no julgamento de Deus. Salmo 7, verso 8. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade, simplicidade, sinceridade que há em mim. É confiar no julgamento de Deus. Segundo, buscando sabedoria na palavra de Deus. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Uma lei perfeita, testemunho fiel. A perfeita e fiel palavra de Deus. Outro, esperando em Deus. Salmo 25, verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Espere em Deus. Outro, contando com o livramento de Deus. Salmo 26, 11. Mas eu ando na minha sinceridade ou simplicidade. Livra-me e tem piedade de mim. Conta com o livramento de Deus. Quantas vezes Deus já nos livrou? Outro, encontrando suporte em Deus. Salmo 41, verso 12. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, na minha simplicidade, na minha integridade, e me puseste diante da tua face para sempre. É Deus que nos suporta, nos dá o apoio, o sustento. Outro, como andar em simplicidade, protegendo-se em Deus. Salmo 116, verso 6. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas ele me livrou. É Deus que nos guarda. Outro, iluminando o caminho pela palavra de Deus. Salmo 119, verso 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Como andar em simplicidade? Aprendendo a prudência na palavra de Deus. Provérbios 1, de 1 a 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Como andar em simplicidade? Protegendo-se no caminhar com Deus. Provérbios 2, 7 e 8. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, ou na simplicidade, ou na integridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Outro,
ouvindo a excelente e verdadeira sabedoria divina. Provérbios 8, 1 a 7. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Como andar em simplicidade, aceitando o convite da sabedoria. Provérbios 9, de 1 a 6. A sabedoria já edificou a sua casa, já livrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos fatos de censo diz: vinde e comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Como andar em simplicidade? Andando em obediência à palavra de Deus. Provérbios 10, 8 e 9. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade, integridade, simplicidade, anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Outra, refugiando-se na vida com Deus. Provérbios 10, 29. O caminho do Senhor é fortaleza, em algumas versões, refúgio, para os retos, íntegros, sinceros, simples, mas ruína para os que praticam a iniquidade. Como andar em simplicidade, tomando o exemplo de outros como aviso de Deus. Provérbios 19, 25. Açoita o escarnecedor, e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. Outra, conduzindo a família no caminho de Deus. Provérbios 27. O justo anda na sua sinceridade, integridade, simplicidade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Outra, tomando o exemplo de outros como ensino de Deus. Provérbios 21, 11. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. E por último, contentando-se em Deus. Provérbios 28, 6. Melhor é o pobre que anda na sua integridade sinceridade simplicidade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. Por isso, cuidado com a simplicidade. Cuidado. E eu quero dizer algo aqui, estou para dizer várias reflexões. Não tenha como algo particular de mim para você. Aqui eu tenho um público variado. Eu tenho irmãos que congregam comigo, irmãos de outras congregações do nosso ministério, ex-colegas de trabalho, vizinhos, parentes, pessoas com quem eu já congreguei antigamente, pessoas que eu nem conheço, pessoas que conheceram você tem acesso pela internet. Não tome como algo particular do seu irmão contra você, mas assimile como a palavra de Deus. Cuidado com a simplicidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.